Livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Depois do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Deus, vou esperar você abrir. Quando você encontrar, a gente inicia a leitura do texto sagrado. Eu espero em Deus que o Senhor me dê condições para dizer aquilo que Ele falou ao meu coração por esses dias e que sirva de remédio e de saúde para a tua vida, para cada um de nós. Amém. 1 Samuel capítulo 11 diz assim. Eu gostaria que quando começar a leitura você não lesse na frente, você acompanhasse, tá bom? Para você entender melhor. Primeiro versículo diz assim: Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze uma aliança conosco, e nós te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição eu farei aliança com vocês, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, e vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo se levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul, que vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: Que tem um povo que tanto chora? E contaram-lhe essas palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou, possuiu a Saul, que ouvindo estas palavras acendeu nele uma grande ira. Versículo 7. E tomou uma junta de boi e cortou ela no meio, em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram com um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes, habitantes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, eles se alegraram. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. A gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, inclusive hoje a missionária disse, é um texto muito conhecido.
Esse texto é um texto nada muito conhecido, nem um pouco conhecido, talvez. E eu vou tentar explicar para você já já. Eu me lembro que na década de 90, eu fui até o estado do Espírito Santo, logo no começo do ano de 1999. Nós programamos a nossa vida aqui. Nós dizíamos uns para os outros, da família, minha casa, meu pai, meus irmãos, meus pais e meus irmãos, a gente dizia: se a gente for para lá e fizer assim, dá certo. Se a gente sair daqui e chegando lá, a gente programando a nossa vida aqui, a gente fizer exatamente assim, quando a gente chegar lá, tem que dar certo, não pode dar errado. Pois é. Tudo que a gente programou, absolutamente tudo que a gente havia programado, deu errado. Lá, tudo que nós havíamos planejado aqui foi para o ralo. Todos os sonhos, projetos de mãe, de pai, de marido, de esposa, os filhos, tudo que a gente fazia não dava certo de jeito nenhum. Para mim, pessoalmente falando, foi os dias mais confusos da minha vida, porque ao ouvir os meus pais dizerem que tem que dar certo e não dava certo, eu fiquei confuso. Eu falei: se os meus pais, que são experientes, e os meus irmãos, que são mais velhos do que eu, sabiam que ia dar certo e não deu certo, eu fiquei confuso. E aqueles dias para mim foram uns dias que marcaram a minha vida. Graças a Deus por aqueles dias. Os dias em que deram tudo errado. Hoje eu posso agradecer a Deus porque deu tudo errado. E se tivesse dado certo, não teria dado certo. Eu acho, irmão, eu penso aqui comigo, eu imagino dentro do meu coração que ainda Deus que eu esteja completamente enganado. Eu acredito que nós, a nossa nação, o nosso Brasil, que já foi mencionado aqui agora há pouco, de dois queira Deus que eu esteja enganado. Ou nós estamos esperando um grande colapso, ou nós estamos mesmo não só esperando, mas precisando de um choque para ver se a gente acorda. Eu acho que não só nós no Brasil, mas a gente como igreja. Me parece que é só depois dos sustos que as pessoas levam, a gente leva, é que a gente acorda para a realidade. E se a gente for olhar a história, eu não sei se você já aprendeu na sala de aula, quando os professores viviam falando de história, ensinando para você. Não sei se você foi um bom, um péssimo, um excelente aluno. Eu fui um razoável aluno, mas eu me lembro de algumas frases que os professores, vez por outra, diziam. Eles diziam assim: a história se repete. Eu ficava com aquilo: que esse cara está falando? Que negócio é esse de história? De fato, ao olhar para a história, ela está se repetindo tudo de novo. E a história nos mostra que muitos países só perceberam o momento da mudança, só se tocaram e acordaram para a realidade quando eles vivenciaram um momento de catástrofe, um choque nacional. A nação inteira foi a colapso. Muitas das vezes não é necessário um colapso na nação, mas dentro da minha casa, dentro do meu coração, na minha alma, no meu ser, para ver se eu desperto. Acontece que um despertamento na minha vida. Eu me lembro que a Alemanha, salvo engano a data, na época, no ano de 1930, 1940, na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha levou um choque. Depois de tudo que havia planejado, foi devastada pela guerra,
morte para todo lado, muita gente chorando, muito choro. O Japão então perdeu muito, mas nesta perda houve um crescimento muito grande. Famílias inteiras foram despedaçadas. Se lembra da história de Hiroshima e Nagasaki? Muitas famílias foram marcadas por aquilo dali. Mas aquele colapso que aconteceu ali, por exemplo, e também na Segunda Guerra Mundial, serviu para muitas nações se reinventarem, para elas se remodelarem nas suas vidas. Lembra dos Estados Unidos? Quando aconteceu a guerra de Pearl Harbor, lembra? Não sei se é bem esse o termo. A guerra de Pearl Harbor. Muita gente morreu. Dizem que o país estava desprevenido, eu não sei, mas aquilo serviu de lição para aquela nação. Nunca mais eles foram os mesmos no que diz respeito àquele assunto. Hoje você olha para muitas dessas nações. O Japão, por exemplo, é top. Estados Unidos, país de primeira linha. A Alemanha tem a sua história e tantos outros países. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você, presta atenção. Eu esqueci de dar um título para essa mensagem para você guardar no teu coração. Eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre orar para poder planejar a alma. Corrigindo, orar para poder preservar a alma. É necessário orar para a preservação da minha alma. E por que eu estou dizendo isso que eu acabei de dizer, para depois dizer o que eu preciso dizer? Porque assim ninguém muda de vida até que a sua rede de sentidos entre em colapso. Para que mudar se está tudo bem? Para que levantar mais cedo se eu estou conseguindo resolver a vida? Para que mudar o jeito de falar, de tratar as pessoas, se eu acho que está tudo bem? Para que orar, se Deus já está me ajudando? E Deus conhece o meu coração e sabe da minha dificuldade. Essa é basicamente a história que o profeta Samuel relata para a gente. E eu vou explicar agora. Diz a história do texto que a gente acabou de ler, que uma parte da nação, um povoadozinho, foi cercado por um sujeito e os seus homens chamado Naás. Esse Naás era alguém que tinha boca suja. Esse Naás era alguém que sabia ameaçar, e as ameaças dele tinha força. As ameaças dele botavam medo nas pessoas. Diz a história que os homens de Naás cercaram o povo, que era o povo de Israel, o povo judeu, que estava centralizado em uma certa região, e aquele Naás dominou aquela cidade, e o povo de Israel resolveu fazer um acordo, uma vez que eles já, só de serem cercados pelo povo de Naás, eles já sabiam que perderiam a guerra, seus filhos morreriam, os homens morreriam, as suas mulheres morreriam. Então eles resolveram pedir um acordo e mandaram um recado para Naás, que estava lá do lado de fora, com seus homens, milhares de homens, e eles disseram assim para Naás: Naás, não faz assim com a gente não. Se fosse um mineiro, ele dizia: para com isso, deixa de besteira, não faz isso com a gente não, os nossos filhos estão aqui, as nossas mulheres estão aqui, deixa isso para lá. O que a gente fez para vocês? Mas aí não tinha jeito. Eles pediram, em outras palavras, tem misericórdia da gente. Aí o Naás disse assim: então tá bom, então vou fazer um acordo com vocês. Eu não mato ninguém, não mato criança, não mato marido, não mato esposa, não mato ninguém, mas com uma condição: eu quero furar o olho direito de cada homem, cada pai de família. Eu quero arrancar fora. O jeito era Naás, tem tudo a ver com. Eu estava pensando nisso, não sei se é coisa da minha cabeça, acho que me lembra um pouco Satanás. Esse cara, olha irmão, sujeito que tem prazer de arrancar o olho do outro,
ele tem muito de um Satanás dentro dele. Então Naás disse assim: eu vou deixar vocês, não vou matar ninguém, mas eu quero arrancar o olho direito de cada um. E olha a história. O povo pediu um tempo para pensar. Dá um tempo que nós vamos pensar nessa proposta. É melhor ficar sem olho de repente do que todo mundo morrer, porque a morte de todo mundo já era certa. Mandaram um mensageiro para toda a nação de Israel. O povo ficou sabendo. Quando a notícia chegou, todo mundo entrou em crise. O colapso foi absoluto. Todo mundo chorando. Foi um zoom para todo lado. É choro de criança. Aqueles que ouviram, os jovens, os adolescentes. Eu acredito que homens, pai de família, chorando e dizendo: Deus, e agora o que, que a gente faz? A nação inteira em choro, em prantos. E o Naás só esfregando a mão, esperando a notícia chegar. Porque ele era um dominador, diz a história. Não a história bíblica, mas os historiadores dizem que ele era um homem valente. E aí, quando eles estão chorando, dizem que Saul chegou, que já havia sido ungido rei. Ele chega e diz assim: o que está acontecendo? E o povo disse: olha, Naás ameaçou o povo, disse que vai matar todo mundo, a menos que haja um acordo. Ele quer arrancar o olho da gente. Ele quer arrancar o olho da gente. Ele quer deixar a gente cego. Você está entendendo? E aí Saul disse assim: peraí, diz o texto que diante da cultura dele, ele pega alguns bois, mata aquele boi, abre eles no meio e envia por toda a nação e diz assim: se todo homem de Israel não vier junto comigo, eu vou fazer a mesma coisa com os bois de todo mundo. Vou tomar tudo e vou rasgar no meio, vou picar, vou tirar. E aí o povo falou: peraí, não, nós vamos aceitar isso não. Nós vamos juntos. Diz a Bíblia que eles se reuniram e foram até Naás como um homem só. E diz a Bíblia que a notícia chegou lá naquele vilarejo onde Naás havia cercado aquela cidadezinha, aquele povoado. Diz, a Bíblia diz da seguinte maneira, versículo de número 8, se não me falha a memória, versículo de número 8, diz assim, não, versículo 9: amanhã, em aquecendo o sol, virá livramento. O povo se alegrou, ouviu dizer que Saul ia ajudar eles, 300 mil de um lado, se não me falha a memória, 300 mil mais 30, 330 mil saiu para ajudar aquele povoadozinho. Saul dividiu o seu exército em 3 partes, e antes que o sol esquentasse, diz a Bíblia que logo pela manhã o povo de Saul cercou o povo de Naás e não ficou nem para a história. Aí você diz assim: o que isso tem a ver com a minha vida? Aparentemente Israel estava tudo bem. Aparentemente esse vilarejo, esse povoado, o povo estava bem. O povo estava levando a vida. Vou usar uma linguagem alegórica. O povo estava viajando, planejando a vida, elaborando como seria lá, curtindo a vida, tirando foto no Facebook, colocando, e tirando selfie, fazendo biquinho assim, e não estava nem aí para nada. E o povo estava levando a vida porque a vida já estava tudo bem. Mas de repente a má notícia chegou. O povo estava gastando muito, e gastando muito, não planejava a vida, não pensava antes de fazer alguma coisa. E de repente a notícia veio. Eu tenho algumas coisas para dizer aqui nessa noite, para cada família aqui dentro desse lugar. Irmãos, eu acredito que não dá mais para a gente ficar camuflando a nossa realidade com os nossos sorrisos plásticos. Nós precisamos cair na real. Escute, eu digo isso com muita dor no meu coração e com muito carinho com cada vida que está aqui hoje dentro desse lugar. Nós precisamos de cair na real. Botox não resolve o nosso problema. Pílula
contra envelhecimento precoce não resolve o nosso problema. Por que é que nós precisamos orar para que nós venhamos preservar a nossa comunhão com Deus? Por que é que para preservar a minha alma eu preciso orar? Pronto, melhor. Porque é que para preservar a minha alma eu preciso orar. Por quê? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque são os pequenos vazamentos que afundam as grandes embarcações. São os pequenos furos que naufragam os grandes navios. Estou usando de uma metáfora para você entender. Isso é uma metáfora. Metaforicamente falando, são os pequenos ferimentos que abrem feridas enormes na nossa alma e na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós devemos lembrar do Salmo de número 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho daquele que edifica. Essa metáfora do navio serve para a vida. Essa metáfora do navio serve para a história do homem. Nós precisamos urgentemente, sabe de quê, irmão? De sermos salvos por Deus. Cada um de nós que estamos aqui dentro precisamos de sermos salvos pelo Senhor. Nós precisamos de libertação. A nossa alma precisa de ser liberta por Deus. O modelo está errado. A maneira de lidar com a vida está equivocada. Porque aquilo com que nós deveríamos gastar o maior tempo da nossa vida, a gente gasta 10, 15, 20 minutos no máximo, se não por semana, que é falar com Deus, dedicar a nossa vida diante de Deus. Esse povoado aqui está quase naufragando por causa de uma frase só. Escute o que eu vou te dizer. Esse povoado aqui está quase perdendo a visão. Olha o que eu estou te dizendo. Perdendo a vida por causa de uma frase só. Uma única frase. Tanto mulheres como homens estão chorando por causa de um furo, por causa de um buraquinho só. E é isso que está acontecendo com a nação. É isso que está acontecendo com as nossas famílias. É isso que está acontecendo com os nossos lares. É isso que está acontecendo com os maridos, com as esposas, com os filhos, com a sogra, com a nora, com o patrão, com o funcionário. É isso que está acontecendo. Uma palavra só está criando um furo, um buraco. Sabe por quê? Porque a gente está preferindo fazer do nosso jeito. A gente continua tirando selfie. E Deus está dizendo: vai orar, vai buscar minha presença. Espera aí, Senhor. Fazendo biquinho no Facebook. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. No nome de Jesus. No nome de Jesus, a gente precisa de parar de ficar tirando foto de prato de comida e põe no Facebook. Isso é muito primitivo, irmão. Tirando foto de bolo e põe no Facebook e comendo. Isso é muito primitivo. Deixa eu te falar por que eu acho isso muito primitivo. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, não sei se na televisão, levaram a senhorinha de 80 anos, eu acho, 90, não sei, para ver os macacos no zoológico. No zoológico. A velhinha toda feliz. Os macacos fazendo o quê? Macaquice. Ou macacada, não sei. Macaquice. E brincando, fazendo aquele barulho, gritando. E a velhinha, sentadinha na cadeira de roda, toda feliz. Ela sorria tanto, ela dava tanta gargalhada que ela levantava o rosto para cima e sorria. E o macaco, fazendo macacada, o que ele fez? O que ele faz? Jogou cocô nela. E ela toda feliz bateu aqui, entre o nariz e a boca. E ela ficou assustada. E não conseguia pôr a mão para tirar, porque era nojento. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. Deus coloca as pessoas na nossa frente, esperando
mal saia alguma coisa, esperando que de mim brilhe uma luz para ajudar essa pessoa, saia uma palavra de ânimo, de coragem, de conforto para essa família, para essa casa, para esse lar. E o que a gente está fazendo, irmão? Tem uma frase que diz assim: o irmão jogou cocô no ventilador, porque a oportunidade que ele tinha nas mãos, ele jogou fora, ele não aproveitou. E muitas das vezes é um pequeno furo, que basta a gente comprar uma massinha de calafetar, tampou, pinta, lixa, pinta, ninguém nem viu, acabou, resolveu o problema. Outra coisa que eu quero dizer: por que é que para preservar a minha alma eu preciso orar? Sabe por que eu preciso orar? A fim de que eu não seja cozido no fogo baixo. Já viu aquela expressão que diz assim, tem que cozinhar no banho-maria, tem que fazer no banho-maria? As mulheres sabem do que eu estou falando. Tem gente que está sendo cozido no fogo baixo. A minha mãe dizia assim para a gente, para os filhos, principalmente para mim: esse menino está me matando aos poucos, está acabando com a minha vida. Eu estava acabando ela no fogo baixo. Eu não acendi a fogueira, era baixo, só dava no médio, assim, deixa no médio. A bichinha tadinha, a velhinha suave. Esse menino vai me matar. Esse menino vai me matar. Esse outro aqui então está me matando. Ele está sendo cozido no fogo baixo, no banho-maria. Está sendo cozido aos fogos. Por quê? Porque está alimentando coisas no coração que não precisa. Aleluia! Não precisa aquelas coisas que aconteceram lá atrás, ou as palavras que você ouviu, que te ofenderam. Joga isso na lata do lixo, porque maior é aquele que está com você. Ele pode ajudar você. Ele pode transformar a tua vida. Uma das estratégias do diabo, sabe qual que é? É ameaçar você, é colocar medo em você, é tirar o teu ânimo. A Bíblia chama o diabo de o acusador dos irmãos. Eu sei de pessoas, irmãos, que da noite para o dia elas desistiram, elas desanimaram. Eu sei de palavras de pessoas que da noite para o dia morreram espiritualmente falando. Por quê? Porque o Naás fez uma ameaça um dia, e ao invés dele dar ouvido à voz do Cristo, ele deu ouvido à voz do Naás. Mas também eu sei de pessoas que aos poucos elas estão absorvendo as palavras de Naás com muita credulidade. Tem gente que morreu de uma vez, desistiu de uma vez por todas. Eu conheço pastores que não quer saber de igreja, acabou. Mas eu conheço gente que aos poucos, devagarzinho, ela chegou tão bem na igreja, tudo era muito lindo. Quando ela começou a ver que o irmão erra, que o pastor falha, que a missionária também, que o irmão, o diácono é pecador, o evangelista também falha, ele fala: ah, não, eu pensei que tinha só santo aqui dentro. E aí ele disse assim: não, eu quero um lugar santo, um lugar de anjo. Cadê? Eu não quero. E aí ele vai se entregando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, querida, só vou abrir um parênteses aqui. Nós só encontramos refrigério na oração. Você quer refrigério para a tua alma? Dobra o teu joelho e peça ajuda para o Espírito Santo. Sabe quem é Naás? Naás é como um Golias, que todo dia fica perturbando, com indireta, com palavrinhas e com palavrão também, que todo dia atravessa a montanha e fica ameaçando a tua vida, ameaçando o seu futuro, ameaçando a sua casa, ameaçando a sua alma, a sua noite, o seu sono, o seu projeto de vida. E a cada dia que se passava, maior era a angústia de Israel, porque ouviu uma frase: eu quero arrancar o olho de cada um de vocês. Vocês podem até viver, desde que sejam cegos de um olho. A proposta é satânica. Você pode até servir a Deus, está dentro da igreja, desde que pelo menos um olho seu seja cego. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, querida. O que é que tem te perturbado? O que é que tem tirado o teu sono
Eu vou repetir a mesma frase que eu tenho dito há anos aqui: entrega tudo na mão de Deus, porque Ele é poderoso. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Será que esse Naás que tem te perturbado, que tem te atormentado, não é um Naás de Deus para a tua vida? Eu conheço gente aqui que tem falado várias vezes, de tantas formas, que foi depois daquela luta, depois daquela adversidade, depois daquele Naás, que ele melhorou de vida. Eu já tive pessoas que olham na minha cara e dizem: sabe por que você não resolve a tua vida? Sabe por que eu não vou muito com a tua cara? Porque você é orgulhoso, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu fui para casa nervoso. Quem é que aguentou um negócio desse, ficar quietinho? Fui para casa, eu fui escovar o dente, comecei a chorar, olhei no espelho, e não é que ela tinha razão? Até na hora que eu estava escovando os dentes, ela era orgulhosa. Eu falei: ah, teu orgulhoso, te peguei. Perdeu, playboy, perdeu. Eu entendi a mensagem de Deus para a minha vida. Aquele Naás foi um Naás de Deus para mim, para eu melhorar o jeito de eu falar, a maneira de eu agir, o jeito de eu tratar o outro. Deixa eu dizer uma coisa: glorifica a Deus em todo o tempo da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é bom para você. Não deixe o Naás cozinhar você no fogo baixo. Não deixa não. Pede por socorro, envia mensageiro, pede a ajuda de Deus. Fala: Deus, manda socorro para dentro da minha casa. Sabe por que aqui você precisa de orar um pouquinho mais? Eu também. Porque orar é uma questão de sobrevivência. Ou você ora, ou nós perecemos. Ou nós oramos, ou nós perecemos. Ou a gente para de fazer biquinho e vem para a realidade e cai na real antes que aconteça algo pior na vida da gente. Orar é uma questão de sobrevivência. Querida irmã, deixa eu te dar um conselho aqui hoje. Se agarre com todas as forças as oportunidades que Deus te deu. Se agarre com unhas e dentes a cada oportunidade que Deus está te dando. Se o teu problema é um vício, peça ajuda para Deus. Se a tua dificuldade é algum problema na tua alma, peça ajuda para Deus. Se você tem um problema dentro de casa, com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com o patrão, com um professor na escola, peça ajuda para Deus. Peça ajuda para o Espírito Santo. Se agarre com todas as forças hoje. Eu vou repetir: a oportunidade que Deus te dá é hoje. Que Deus me dá é hoje. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de buscar a Deus enquanto é dia. Porque dentro de um coração que não ora, não existe paz. Tem gente que dá até medo de elogiar ele, elogiar ela, porque pode ser que ela se fira, porque não há paz no coração. Tem que saber como fazer comentar, tem que pisar assim, não machucar, porque não ora, porque não tem uma vida no altar diante de Deus. Um coração que não ora não há vida. Um coração que não se apresenta diante do altar de joelhos não tem sossego para dormir em paz. Irmãos, pode perguntar para minha excelentíssima esposa, que eu amo. Pergunta para ela: quando eu deito, acabou, irmão. Acabou. Eu sonho com tudo que você imagina que eu posso sonhar. Vai passar um trator em cima da casa, não levanta, porque é o meu momento com Deus, dá licença. O quê? Dormir para mim é como orar. Não me chame quando eu estiver orando, esquece. Ah, mas o irmão não me chame, eu estou falando com Deus, por favor. A menos que esteja acontecendo algo muito sério, aí pode me chamar. Porque senão eu deitei, irmão. É deitar, parece que o sujeito morreu.
minha mãe dizia: esse menino não se preocupa com nada. Esse rapaz está crescendo, tem até barba já, mas não se preocupa com nada. Oh, minha mãe, a senhora me ensinou a confiar em Deus. Eu confio nele, eu sei que Ele está cuidando da gente. Alguma coisa vai acontecer. Deixa eu dizer para você. Durante essa semana eu estava falando com o missionário Noemi de uma igreja, não sei, não me lembro agora o país, que tem oração 24 horas. Falei, meu Deus. E não é um grupo de 1, 2, 3, não. É um grupo de 30, 40 pessoas. 24 horas, noite e dia, orando sem cessar. Entra um grupo, ora 2, 3 horas. Entra outro grupo, ora 1 hora. Eu não sei o tempo certo, mas não para. Não são 12 horas, de manhã até de noite. 24 horas, a madrugada inteira tem gente orando de joelhos. Enquanto o pastor está pregando, tem um grupo de gente lá atrás, intercedendo, dizendo: Deus, derrama a tua graça, fala com o teu povo, intercedendo pela igreja. Enquanto as meninas estão orando, louvando a Deus, o grupo, tem gente lá atrás, tem um grupo de pessoas lá atrás: Senhor, derrama a tua graça, Senhor, receba o nosso louvor, toma a vida do teu povo, fala com a tua igreja, transforma a vida, salva, Senhor. Quando você não ora, Naás domina a tua mente. Quando você não ora, Naás destrói a tua família. Enquanto você não ora, Naás está planejando para cercar a tua casa, roubar a tua paz. Naás rouba sono. Naás arranca olho. O sujeito fica cego, por mais que você fale, ele não enxerga. Deixa eu dar um conselho aqui para alguém, em nome de Jesus: nunca faça acordos com Naás. Porque hoje ele arranca um olho, amanhã ele arranca o outro. Depois ele corta uma perna, depois ele arranca um braço. Nunca faça acordos com Naás. Como assim, pastor? Ela dentro da empresa, ela dentro da escola, é na vila onde você mora. Se você fizer acordo com ele, ele vai arrancar o teu olho. Cuidado com as propostas de Naás. É na rodinha da brincadeira, da piadinha. Jovem. E não é só os jovens, não, adulto também. Cuidado, às vezes a gente, para agradar o familiar, a gente entra em cada uma. Aí eu vou porque senão vai falar mal de mim. Irmão, querido, pelo amor de Deus, cuidado com as propostas de não, agora a gente foi para a igreja, eles ficam acusando a gente não sai da igreja. Eu vou ir lá, querida, agradar a Deus é melhor do que agradar os homens. Agradar a Deus é muito melhor do que agradar os homens. Eu vejo pastores, irmãos, não estou falando da igreja, eu vejo pastores sentando na rodinha, fazendo conluio com ateu e agnóstico, na televisão e na internet, dando risadinha. Não, a gente é amigo. E o cara falando mal de Deus, e fazendo piada pesada com o nome de Deus, e o cara... Você ri, né, irmão? Rodinha de bate-papo, dando risada, fazendo conluio, pastor escrevendo livro junto com ateu. Falei, ora. Autores do livro XYZ, o pastor tal e o agnóstico ateu tal. Não entendi. Se fosse o que não passava. Mas é o pastor envergonhando o nome da família. Por diversas vezes nós encontramos nas escrituras sagradas famílias, nações inteiras que foram poupadas através da oração. Deixa eu dar só um exemplo para você, ou 2 ou 3, eu não sei. Você se lembra de Israel sendo escravo no Egito? O Naás no Egito, o faraó arrancando os olhos dele, arrancando o olho, arrancando a alma, arrancando o sangue, sugando, arrancando tudo. Eles fizeram uma oração, eles clamaram a Deus, eles pediram o socorro de Deus. Deus enviou socorro e aquela nação foi livre através da oração e da obediência diante de Deus. Você se lembra de Nínive? O próprio Deus disse: essa nação não vai ficar de pé, essa nação vai acabar. Tem algo meu em relação a essa nação. Diz a Bíblia que a nação se pôs de joelho, como as nações falam, o povo começou a orar, pedir a Deus, entraram em jejum, acho que pano de saco, e se voltaram para Deus, e Deus disse: eu não vou mais fazer o que eu disse que eu iria fazer.
Você lembra da igreja de Atos dos Apóstolos? Fugindo para lá e para cá, dentro das cavernas, subindo montanha, descendo os vales, mas com o joelho calejado, orando, falando com Deus. A igreja apostólica dos dias dos apóstolos só sobreviveram por causa da comunhão com Deus. É uma questão de sobrevivência. Se você não ora, sua família já era. O Naás tira o que você tem, ou provavelmente aquilo que você teria algum dia. Você diz assim: pastor, não vale a pena, tudo que eu tenho feito não vale a pena, minha idade, já estou velho, já estou velha, não vale a pena, eu já sofri muito, eu estou cansada, eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena sim, vale a pena sim. Mas Deus não tem feito nada na minha vida. Querida, você que pensa, vale a pena sim. Você que pensa, o que você está plantando hoje, o teu filho vai colher amanhã. Pense nos seus filhos. É a história daquele velhinho de uns 90 anos, não sei, 95 anos, que resolveu plantar uma jabutiqueira. Não, uma jabuticabeira. E aí chegaram para ele e falou: velho, você é doido? Jabuticabeira, isso daí só vai dar fruto depois de 20 anos. Ele falou: isso mesmo. É por isso que eu estou plantando essa jabuticabeira, porque os meus filhos vão colher dela, os meus netos vão colher do que eu estou plantando, quem sabe até os meus bisnetos vão colher daquilo que eu estou plantando. É isso mesmo. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, querida: ore, mesmo que você não veja nada acontecendo na tua vida, continue buscando a Deus, porque Deus é fiel. Por que é que nós precisamos de orar? Em quarto lugar, por que é que para preservar a minha alma eu preciso orar? Sabe por que eu preciso orar? Eu preciso orar hoje, irmão, hoje, sair daquele dentro com um propósito no teu coração. Sabe por quê? Que nós precisamos de orar um pouquinho mais, se não bem mais, antes que os nossos ninhos se transformem em caixa de abelha, caixas de marimbondo. Pastor, está tudo sob controle aqui. Olha para a história, irmão. Olha, a minha vida com Deus, eu e Deus, nós estamos, ó, eu e ele a direção. Ele está quieto. Olha para a história: povo acomodado, povo oprimido. Vou repetir: povo acomodado, povo oprimido. Aqui nessa história, você vê o povo de braços cruzados. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vou abrir um parênteses aqui agora. Já estou terminando, calma. Aqui nessa igreja, você só não ora se você não quiser. Você tem liberdade de orar e de não orar. Ninguém está obrigando você, mas estão te orientando. Se você quiser orar, deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Todas as terças e quintas, 7 horas, 19 horas da noite, 19 horas, aquela porta já está aberta. É porque eu não consigo orar dentro de casa, menino perturbado, televisão, telefone. 19 horas. É gritaria, é vizinha, é som do funk lá na esquina. Não dá, pastor. 19 horas, toda terça e quinta, 19 horas está aberta. Às vezes antes, às vezes 6h30, 18h30, já estou entrando por aquelas portas. Ah, pastor, você é piolho de igreja. Irmão, eu adoro a casa de Deus. Eu amo estar nesse lugar. Eu amo estar nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo domingo, às 17 horas, essa porta está aberta. Às vezes, às 16 horas já está aberta. 16h30. O mais tardar, 17h10. As portas já estão abertas. É um convite de Deus para você buscar Ele. Todos os sábados pela manhã, 8 horas da manhã, tem oração nessa igreja. Só não ora quem não quer, ou quem não gosta, ou quem não está afim.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A gente tem 1, 2, como diz o ditado aí fora, gatinho pingado, orando. No sábado pela manhã, às vezes eu estou fazendo um carreto, buscando alguma coisa, eu passo preocupado com uma porta que está semi-aberta, e eu vejo uma pessoa orando, 2, no máximo, às vezes 3. Se você quiser orar, você nunca vai poder dizer assim: essa igreja não deixa a gente orar, não tem oportunidade para a gente orar. As portas estão escancaradas para você buscar Deus. Aleluia. E nós estamos como aquela geração do deserto, precisando de um choque. Não estou brincando não, irmão. Nós precisamos de um colapso. Às vezes, esse clima que você está vivendo dentro de casa, lá dentro da empresa, é um clima de Deus para você levar um choque e despertar a tua vida. Porque aquele que diz servir a Deus deve ser caracterizado a vida dele por uma vida de intensa dedicação. Um dia desse eu ouvi um professor dizendo que há uma diferença entre aluno e estudante. Eu falei, perfeito. Ele disse: o aluno é aquele que vem na escola e fica aqui na escola. E tem um estudante que é aquele que estuda. Eu falei, isso serve para a gente também. Tem aquele que vai na igreja e aquele que é servo de Deus de verdade, que tem compromisso, dedicação, uma vida disciplinada. Se nós nos disciplinarmos, você pode ter certeza, o Naás não vai destruir a tua casa de jeito nenhum. Deus vai te dar vitória. Deixa eu dizer aqui em nome de Jesus, quando a notícia chegou àquela nação, quando chegou aos ouvidos do povo, o povo começou a chorar. O povo estava dentro de um ninhozinho, estava tudo bem. Daqui a pouco, isso é uma caixa de marimbondo, choro para todo lado. Tinha gente que chorava, gritava, desesperado. Irmãos, nós como igreja precisamos de aprender a dizer chega. Nós como igreja precisamos de aprender a dizer chega, não para o outro, mas para nós mesmos. Chega, chega, a partir de hoje eu quero mudança na minha vida, eu peço para Deus mudança, eu tenho pedido um milagre para Deus, então é necessário dizer chega. Isso precisa ser feito hoje. Eu tenho a palavra de Deus para alguém aqui nesse lugar, isso precisa de ser feito hoje. Chega de gastar tempo respondendo briga e provocações. Chega de viver uma vida sem uma intensidade diante de Deus. Chega. Talvez você disse assim, mas sério, a minha vida já deixou de ser um ninho faz tempo, já é uma caixa de marimbondo dentro de casa, terrível. Eu quero dizer uma coisa para você: para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, para Deus não tem nada impossível. Eu quero dizer só mais uma coisa para você. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Se você entender isso, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Para Ele ainda tem jeito. Para Deus ainda tem jeito. Para Deus ainda tem jeito. Para Deus ainda tem jeito para a tua família. Para Deus tem jeito. Tua família pode dar um inferno, mas para Deus ainda tem jeito. Não deixe o Naás destruir a tua família. Não deixe o Naás destruir a tua comunhão com Deus. Busque a Deus enquanto é tempo, enquanto o teu navio não naufragou. E em terceiro, em quinto lugar, eu quero dizer por que é que nós precisamos de orar. Porque é que para preservar a nossa alma nós precisamos de orar mais, buscar a Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele que mandou, irmão. Foi Ele. Isso não é conversa de pastor, não. Foi Ele que mandou. Foi Jesus de Nazaré que disse: orai sem cessar. Sim, a boca do profeta era a boca do Espírito Santo falando. Era Cristo falando através do profeta. Orai sem cessar. Jesus contou diversas parábolas e diversas histórias a respeito do dever de orar sempre e nunca desanimar. Lembra daquela história? Nunca desistir. Você diz assim: pastor, posso deixar para amanhã? Não. Sabe por quê, irmão? Porque o amanhã é o hoje de Satanás. O amanhã é o hoje de Naás.
pastor, vou fazer um propósito. Ó, segunda-feira que vem, até lá, irmão, o Naás já se infiltrou na tua mente, no teu coração, tua família. Tem que ser hoje. Jovem, olha para mim. Não espera o teu pai, não. Eu tenho que falar disso aqui com os nossos jovens. Dobra o teu joelho, meu filho. Dobra o teu joelho, minha filha. Você vai se lembrar dessas palavras daqui uns 10, 15, 20, 30 anos. Você vai se lembrar de um pastor que vivia batendo assim na Bíblia, ó, e dizendo, gritando, que deu um maluco dizendo, ora, ora jovem, ora, Deus vai ajudar você. A tua vida depende da vida de oração. Você precisa ter comunhão com Deus. Não importa se o teu pai tem, se a tua mãe não tem. Não importa. Ora em você, minha queridinha. Glória a Deus. Você não pode transferir para amanhã. Há quem diga que um assassino dentro de casa é muito pior do que 10 do lado de fora. E quando você deixa de orar, você está alimentando um assassino que habita dentro de você, que mora dentro de você. Um monstro que a hora que abre a boca, a hora que toma decisão na vida, a hora que ouve alguma coisa. Irmãos, uma pessoa que vive uma vida de oração pode vir um turbilhão de coisas, não fere, não entra, porque Deus protege ele, Deus cuida dele, Deus guarda ele. Nós não estamos de pé aqui dentro dessa igreja porque nós buscamos a Deus e pedimos a Deus, Senhor, nos guarda das calúnias e das defamações. Você não sabe o quanto nós somos caluniados e defamados aqui, você nem imagina. Diz assim, vida de pastor é moleza, ela pega, vai embora. Olha a gravata da América. Ganhei, irmão. Ganhei, vou ganhar. Não comprei não, com dinheiro nenhum, foi ganhar. Estou brincando. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu já estou terminando. Ore para que você suporte as calúnias contra a tua vida. Sabe o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 24? Ele disse assim, se vocês soubessem a hora e o dia que o ladrão vem, vocês ficariam atentos, ficariam vigiando, a fim de não deixarem que ele saqueie a casa de vocês. Que hora que o ladrão vai vir? Que hora que o Naás vai cercar a cidade? Não sei. Ele é estrategista. Ele vai ficar observando a tua vida. Se você der a moleza, vacilar, ele cerca a tua casa e apronta com você. Ele faz igual um macaco, joga na tua cara para zombar de você, para humilhar você. Irmãos, Deus quer nos fazer homens e mulheres elegantes em relação à oração. Eu estava falando com Deus, eu não sei de onde saiu isso. Deus quer nos fazer homens e mulheres elegantes no que diz respeito à oração. Aleluia. Deixa eu falar aqui para alguém, talvez alguém não entenda e me critique, não tem problema. Mas para alguém vai servir. Orar é igual andar de bicicleta. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Vai, chega uma hora, estabilizinho. Daqui a pouco você está até fazendo acrobacia, empinando, fazendo uma gracinha, subindo na guia, virando pirueta. É a mesma coisa. É um exercício diário, você vai aprendendo. Se você não sabe falar nada, dobra o joelho, põe a tua cara no chão, a tua cara na cama, não sei, não deita que vai dormir. Fala com Deus, fecha os teus olhos, fala com Jesus. Se não sabe falar, fica quietinho. Faça igual Ana. Fala para você, fala, Deus. Chora diante de Deus, apresenta a tua necessidade diante de Deus. Você sabe por que essa nação venceu? Você sabe por que essa nação, os olhos deles não foram furados e eles não morreram? O texto diz que a notícia se espalhou entre Israel e eles se uniram. Louvado seja Deus. Nós só vamos vencer se a gente se unir, tá, irmão? Eu quero dizer para você, se não está bom, se está ruim do jeito que está aqui, ore um pouco mais, você vai ver se não vai ficar bom. Ah, não está agradável, eu queria um ambiente mais. Ore um pouco mais, busque a Deus com força, dedique a tua vida mais a Deus. Você vai ver que Deus vai te dar elegância na hora de você orar. Você vai usar até palavras assim que você nem imaginava que usaria. Junte as suas forças
quando há união, quando há concordância, a família vence, a empresa vence, a igreja vai para frente, as coisas acontecem, tudo vai bem de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Quem vai terminar dizendo? Deus é fiel. Ei, Deus é fiel. Deus é poderoso para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que eles se ajuntaram, se uniram e marcharam todos num compasso só, escute isso, na mesma direção, com um só objetivo e contra um só inimigo, Naás. Você quer dizer com isso, pastor? Você só tem um inimigo. Não é a tua sogra, não é a tua nora, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu patrão, não é. Você só tem um inimigo chamado Naás. E você sabe do que eu estou falando. Você precisa de juntar força, pegar na mão. Precisa de haver concordância, ir na mesma direção, com o mesmo objetivo, contra um só inimigo. E quando Deus fala, imediatamente as coisas acontecem. Vou repetir. Quando Deus orienta, quando a mensagem de Deus vem para o seu povo, imediatamente as coisas começam a acontecer. Cuidado com as armadilhas do teu coração. Vigia, abre o teu olho. Essa mensagem hoje aqui é muito clara. Ore. A mensagem de Deus aqui para a minha vida e para a tua vida é muito clara. Ore. Oração não é leitura bíblica. Estou falando um pouco de experiência que eu tenho, que eu adoro ler. Mas orar não é leitura bíblica. Porque dizem que pode substituir a oração por leitura bíblica. Não! Oração é insubstituível. Orar não é louvar. Louvar é louvar. Ler é ler. Estudar é estudar. Oração não é estudo bíblico. Oração não é culto. Oração é oração. Você pode fazer uma oração aqui no coletivo, mas Deus nos quer sozinhos. Sozinhos. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque a oração não é substituível, não pode substituir por nenhuma outra atividade. Ore. Ore. E eu vou terminar dizendo a frase do texto: ore. Escute, igreja, o que eu tenho para você hoje aqui nesta noite. Ore. Porque assim diz Deus: amanhã cedinho, antes que o sol esquente, no meio-dia, tem socorro de Deus para a tua vida. Ore, porque Deus tem providência de Deus para a tua casa, para o teu lar, para a tua família. Deus quer mudar as nossas realidades. Fique de pé, por favor. O amanhã pode ser na terça, na quinta, na sexta, mês que vem. O amanhã de Deus tem socorro de Deus para você.